Louvado seja Deus. Por vontade de dizendo para vocês, né? O Senhor me visitou de madrugada e me falou comigo a respeito da apostasia. Se eu sabia o que era apostasia, eu disse na minha mente com Deus, eu não sei bem o que é apostasia, eu vejo tanto falar em apostasia. Aí afastar-se da fé. É o que se vê falar hoje, não é? Todo mundo conhece como isso. Mas não é bem afastar da fé, é afastar da verdade. Afastar-se da verdade. Fazer uma mistura da verdade com a mentira. Isto é a verdadeira apostasia. E a gente sabe que muitos não compreendem, não sabem o que é apostasia. Porque eles vivem nela. E se viver nela, não sabem o que é apostasia. Por isso a apostasia é uma mistura da verdade com a mentira. E isso começou, sabe aonde? No jardim do Éden. Pela própria serpente. O qual está escrito em Gênesis capítulo 3. Que quando Satanás se apresentou para Eva, ele fez uma mistura da verdade com a mentira. Ele se apresentou para Eva porque Eva, ela estava rodeando aquela árvore e ela queria. Ela achou bonito. Aparentemente aquele fruto gostoso e ela ficou com vontade de comer, mas Deus tinha proibido eles comerem. E Satanás se apresentou. E o que ele falou? Come da árvore. E ela disse, não, Deus disse, quando você comer vai morrer. E o que Satanás disse? Certamente tu não morrerás. Mentira, porque Deus disse que morrerás. Verdade é essa. E Deus não volta atrás com sua palavra. Mas Satanás, ele falou uma verdade ali. Quando você comer, você vai ficar sabendo do bem e do mal. Você vai conhecer o bem e o mal como Deus conhece o bem e o mal. Então aquilo abriu a vontade, o desejo de Eva comer. Ela pegou e comeu. Um pouco de mentira e um pouco de verdade junto. Como se fosse um pouco de amargo e um pouco de doce junto. Ficaria meio amargo. A apostasia é exatamente isso. Um pouco da mentira e um pouco da verdade junto. E Satanás tem feito isso com muitos, e assim muitos têm ensinado que não tem nada a ver. Precisa tão somente crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, mas não precisa obedecer a sua palavra conforme está escrito. E aí vira apostasia. E se nós lemos na palavra de Deus, 1 Timóteo no capítulo 4, nós vamos deparar aqui o Espírito de Deus falando sobre o espírito maligno, o espírito da apostasia. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Aí eu pergunto, se a pessoa afastar-se da fé, ele segue também o espírito enganador? Vai para mim. Não segue. Não segue. Porque se ele afastar, ele sai. Não faz nenhuma coisa nem outra, nem serve o Senhor e nem serve a Satanás. Mas aqui a Bíblia diz que ele se afasta do Espírito de Deus, da verdade, e se opõe agora a favor do Espírito da mentira. Ah, mas eu sigo Jesus. Mas não segue o que Jesus manda fazer, a santificação. Não segue o que Jesus manda fazer, obedecer às Escrituras. E então ele está
Nós falamos do versículo 1, vamos falar do versículo 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentira. Deus, olha, presta atenção como é que a mentira é a apostasia. Mentira. Mentira. Se Deus não revela para a gente, se Deus não abre a mente da gente para entender, a gente fica compreendendo como os demais que estão aí, dizendo que estão seguindo o Senhor Jesus, que não estão na apostasia, mas eles estão na apostasia, que eles estão na mentira, no espírito da mentira, aquele espírito que não tem nada a ver, aquele espírito que não precisa fazer a vontade de Jesus, aquele espírito que diz que não precisa viver segundo as Escrituras, falar segundo as Escrituras, viver segundo as Escrituras, e começa a tirar. Por exemplo, quantas e quantas igrejas que tem a ceia, mas não faz o lava-pé que Jesus mandou? Quantas igrejas que tem a oração das irmãs, mas não usa o véu? Quantas e quantas irmãs, quantas igrejas que tem a Santa Ceia, mas não tem o lava-pé e vai por aí afora? Quantas igrejas têm a saudação com a paz do Senhor, mas não tem o ósculo santo, porque eles dizem que não tem nada a ver. Mas a realidade é que estão vivendo na apostasia. Apostasia. Então, apostatado da fé. Apostasia é mentira. Vive na mentira. Nós podemos confirmar isso no livro de Gálatas. Vamos voltar um pouquinho ainda, vamos conferir. No livro de Gálatas, capítulo de número 1, mas ainda falando aqui da apostasia, diz hipocrisia dos que homens que falam mentira, que cauterizaram a sua própria consciência, não tem mais vontade de voltar atrás e se arrepender dos seus pecados, preferem viver na mentira. Então vamos aqui, olha, Gálatas capítulo 1, vamos ver aqui. Vamos ver aqui em Gálatas. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui o versículo. Gálatas 1, versículos 6 a 9. Louvado seja Deus. Que diz: maravilha, tão depressa passa aqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. O qual não há outro evangelho, a não ser obedecer ao que Jesus ensinou, o que Jesus mandou, o que o Messias mandou, o que o Filho de Deus mandou. Não há outro evangelho, mas ele segue outro evangelho, como se fosse outro evangelho. Vocês podem ver isso, aqueles que vão porta com porta, conforme chegou aqui, botaram porta de frente com a nossa porta, dizendo que está pregando outro evangelho, o qual não deveria haver, e nem pode haver outro evangelho, que vá além do que está escrito. Não pode ir além, nem tirar, nem colocar, nem nada, porque lá no livro de Apocalipse diz: ai daquele que tirar, ai daquele que colocar, ai daquele que tirar, ai daquele que colocar, ai daquele que tirar, ai daquele que colocar. Se colocar além do que está escrito, será colocado as pragas, que está escrito no livro de Apocalipse. Se tirar, será tirado o direito da vida, da árvore da vida. Então não pode tirar nem colocar. Mas a finalidade da apostasia é tirar muitas das coisas do evangelho para facilitar para o povo, e o povo acha fácil, e aí enche a igreja. Louvado seja Deus. Enche, mas para nada, porque está na apostasia. O que diz aqui no versículo 7? Não, o qual não há outro evangelho, mas há alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vocês entenderam? Transtornar. O que é transtornar? É fazer o contrário do verdadeiro evangelho. Esta é a apostasia que estamos vivendo nos últimos dias. Mas esse
na apostasia, aí tem aqueles que se afastam do Evangelho, eles dizem assim, não, apostasia é porque aqueles que se afastaram do Evangelho se desviaram. Não, não é os que se desviaram do Evangelho, não, é que aparentemente está dentro do Evangelho, mas não está seguindo a sua doutrina, não está andando na sua doutrina. Eles estão na apostasia. 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 Estão sendo guiados pelo espírito maligno, pensando que é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus que está dentro dessas igrejas que vivem na apostasia, fora dos santos mandamentos. Não é o Espírito de Deus. Continuamos a ler aqui. Mas ainda, preste atenção, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, seja anátema. O que é anátema? Mentiroso. O que é mentiroso? É viver na apostasia. Eles estão vivendo na apostasia, por isso eles não querem obedecer o que está escrito. Estão na apostasia. E dizendo que vão morar no céu impossível. Veja o versículo 9. O apóstolo Paulo, através do Espírito de Deus, ele torna a dizer assim, como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já tem recebido, seja anátema, seja mentiroso. Está na apostasia. Está na apostasia. Existe, por acaso, o Espírito de Deus anunciando o Evangelho fora daquele que Jesus anunciou? Não. Não tem como. Não tem como. Se há um outro Evangelho fora desses que Jesus anunciou, que o Espírito de Deus anunciou, é anátema. É o espírito da mentira. É o espírito da apostasia. E esse povo está andando na apostasia, portanto eles não sabem, eles não reconhecem que isso é apostasia. Eles arrumam uma invenção qualquer de outro tipo de coisa, dizendo que é apostasia. Mas apostasia é não obedecer às Escrituras conforme está escrita. É viver uma vida de metade de verdade e metade de mentira. A apostasia começou no jardim do Éden. Veja bem, vive na mentira, anda na mentira, ensina mentira, procede na mentira. São anátema, mentirosos. Então a realidade é essa. Agora vamos em Apocalipse 21, versículo 8. Os que andam na apostasia, andam na mentira, vivem na mentira, procede na mentira. Será que tem salvação para os tais? Vamos ver pelas Escrituras, Apocalipse 21, no versículo de número 8. Vamos ver onde está enquadrado. Vamos ler o versículo completo. E nós vamos ver, louvado seja Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros, aos idólatras, e todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vocês viram onde estão encaixados? Junto dos mentirosos. Os mentirosos estão encaixados junto de quem? Dos fornicários, dos assassinos, está dos roubadores. Eles estão encaixados ali. Quem é que está encaixado ali? Os anátema. Quem
Quem são os anátemas? Exatamente aqueles que estão vivendo na apostasia. Se está vivendo na apostasia, não tem como ser salvo. Que a coisa é real. A coisa é muito real. Louvado seja Deus. A realidade, eles passam até a ser pilantras. Porque farão comércio de vós. Veja bem isso, se eu não vou ler, mas eu vou falar onde está. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, já fala bastante, mas se você ler todo o capítulo até o versículo 22, você vai entender o quanto eles são pilantras fazendo comércio de vós. Querendo achar que perde tudo. Tem igreja, irmãos, que se manifesta pedindo. Até que o camarada vende apartamento, o apartamento dele vende a casa dele, isso é sério que eu estou falando com vocês. Para dar na igreja e depois dizer assim, Deus vai te dar em dobro. Eu já vi muitos chorando aí que não recebeu nada. Mas Jesus não disse, ajuntai tesouro nos céus, aonde a traça não rói, a ferrugem não corrói, a traça não come. Não é isso? Está escrito. Ajunta tesouro no céu. Por isso que eu nunca me preocupei. Eu sempre trabalhei por conta própria, para poder sempre estar na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. E a minha preocupação é fazer a obra de Deus. Não é juntar tesouro na terra. Eu tenho as coisas que eu preciso, mas não riqueza. Tem pastor que tem arte. Outros têm 2, 3 avião. Quanto você acha que custa um avião? 5, 6 milhões de reais. Tem avião até de 1 bilhão de reais. Que só o presidente da nação, de alguma nação, tem condições de comprar, que é nossa. Eles têm. E vive na apostasia. Por que vive na apostasia? Tem que fazer uma mistura da verdade com a mentira. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus salva. Faz uma mistura e diz que não tem nada a ver, você não precisa obedecer. É só você vir para a igreja que você está salvo. Pronto. Só vem para a igreja que tu está salvo. Você vai morar no céu com Jesus, faz uma mistura da verdade com a mentira, igual aconteceu no jardim do Éden, aquela mistura que Satanás fez para Eva. Misturou a verdade com a mentira e a Eva acabou comendo do fruto porque houve a mistura da verdade com a mentira. Então a realidade é essa. Mas Jesus chama os tais o que vós têm por pai o diabo. Porque vocês são mentirosos. Vivem na mentira e falam mentira. Vamos ver isso no livro de João, capítulo 8, versículo 43 a 44. E aqui parecia homens salvos, né? Parecia que esses homens aqui estavam salvos. Né? Livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44, 43 e 44. Vamos ver aqui. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir as minhas palavras? Jesus que disse que hoje não é diferente. Por que não compreendeis a linguagem do Senhor Jesus? Daquilo que Ele deu ordem através do seu Espírito, para que nós obedecemos a sua palavra e andamos nos seus estatutos e guardamos os santos mandamentos. Por que não compreendeis a linguagem do Senhor Jesus? Por quê? Porque vós sois filhos do diabo. E não tem como compreender a linguagem do Senhor Jesus. Não tem como. Então a realidade é essa aqui. Versículo 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo dele, de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio,
Ele não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira desde o princípio, desde lá do jardim do Éden. Quando se fala as coisas pela metade, não fala a verdade, não mostra a verdade, não ensina a verdade, está fazendo igual Satanás fez lá. Pode comer do fruto e certamente tu não morrereis. Mentiu, porque Deus disse que ia morrer. Mas os teus olhos só é abrir, tu vai ficar sabendo das coisas como Deus. Verdade. E abriu os olhos mesmo de Adão e Eva. E eles ficaram sabendo como hoje, mas sabendo do bem e do mal. Uma mistura da verdade com a mentira que a Eva fez, subiu um desejo enorme de comer do fruto. E ela comeu e deu seu marido. Não é diferente nessa igreja. Venha para a igreja para você ser rico. Venha para a igreja para você ter muito dinheiro. Venha para a igreja para você ter as coisas, ser rico, ser isso, ser melhor. E esse desejo está no coração de todos os homens. Fala a verdade. É mentira ou verdade? Hein? Não é verdade? Não é verdade? Está no coração de todos os homens esse desejo de ser rico, ser bem sucedido, ter bastante dinheiro. Mas Jesus não ofereceu isso. Jesus disse: você quer vir após mim? Segue-me para onde eu vou. Tá bom, Senhor, eu vou te seguir. Eu vou te seguir, Senhor. Ó, Jesus virou para ele e falou assim: olha, mas veja bem, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, não tem aonde dormir. E quero dizer para vocês que Jesus era dono de tudo e não tinha nada. Que pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Ele não tinha onde dormir. Ele não tinha casa. Ele não tinha nada a não ser com o Pai. Mas ele tinha que pagar o preço para voltar para lá. Até a cruz que ele foi usado para ele, não era dele. Era nosso. Era nosso. Outra coisa que ele usou que não era dele. O tabernáculo da Santa Ceia. Chamaram ele para mobiliar uma casa e deram, emprestaram tudo para ele fazer a ceia. Não era dele. Outra coisa que Jesus não tinha depois que ele morreu, o túmulo foi emprestado por Arimateia. Não era nada dele. Por isso ele disse: não ajunta tesouro na terra. Que o tesouro da terra, as praças rói, a ferrugem mina. E você não vai ficar para eternamente aqui nessa terra. Junta tesouro no céu, aonde a praça não corrói, nem a ferrugem mina, nada, o ladrão não chega para roubar. Junta tesouro na glória. Mas você vê que a maioria dos pastores que estão com as suas igrejas tempo lotado estão preocupados em juntar tesouro na terra. Parece que vão viver aqui para a eternidade. Conforme eu falei com vocês, tinha um pastor aqui na face da terra que era, parecia ser uma bênção, era até uma bênção, o pessoal recebia a bênção, mas se foi. Fez 80, acho que 80 anos ele se foi. Não teve jeito, ficou rico. Cobrava 50 reais para fazer oração para uma pessoa. Eu sei disso porque a minha tia na época ainda era viva e tinha a minha prima, e ela foi no culto no Rio de Janeiro, e o pastor chamou lá na frente quem quisesse receber a oração para levar 50 reais, só que a minha prima não levou. A minha tia falou: não vai não.
Porque a Bíblia me diz o seguinte: de graça recebei, de graça dai, não cobrai nada a ninguém. Veja bem que Jesus disse quando ele mandou aqueles 70 de 2 em 2, ele falou assim: não leva dinheiro contigo, não leva forte contigo, não leva nada. Vai, anuncia a minha palavra, entra na casa, e a casa que tiver de comer, come de tudo que tiver, e não rejeita nada. E ali você fica os dias necessários, depois vai para outro lugar. Não leva contigo ouro nem prata, nem ouro e nem prata. E esses homens estão preocupados ter riqueza. Se fosse ter o necessário, tudo bem, mas ter riqueza. Aí o que eles fazem? Faz uma mistura da verdade com mentira. Não lançam os santos mandamentos, nem a sã doutrina na igreja. Só fala que Jesus cura, só fala que Jesus salva, só fala que Jesus dá casa, só fala que Jesus dá carro, só fala que Jesus dá bênção, mas não fala o que Jesus cobra para poder a pessoa entrar no reino do céu, que é a obediência, que é viver na palavra, que é andar na palavra, que é obedecer segundo as escrituras, para que possa morar no céu e não se preocupar com a riqueza daqui da terra. E a gente vê isso acontecer. A gente vê essa situação acontecer. Aí faz uma mistura da verdade com a mentira. O que é isso? Anátema. O que é anátema? Apostasia. Apostasia que muitos não falam. Ninguém tem essa coragem de falar. Se afastou da fé, se afastou da verdade. Se afastou da verdade. A fé ele continua com ela. Tem gente que tem fé, tem gente que está no espiritismo, tem fé, tem gente que está no catolicismo, tem fé, tem gente que está no batismo, tem fé, tem gente que está todos os lugares. Tem gente que é maomé, tem fé, é budista, tem que ter fé. Para seguir as religiões tem que ter fé. Então não é afastamento da fé, é afastamento da verdade. Apostasia é afastamento da verdades bíblicas. Amém? Louvado seja Deus. Então é afastamento da verdade bíblica. Pena que o tempo não dá para eu falar tudo que tem que falar aqui. Louvado seja Deus, senão vai ficar muito grande a mensagem. Mas que Deus nos abençoe. Lembra-te de uma coisa. Lembra-te de uma coisa. Apostasia é afastamento das verdades bíblicas, da sã doutrina e dos santos mandamentos. Que Deus os abençoe. Amém.